Bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso espaço terapêutico da mesa quântica coletiva. Esse espaço mágico, incrível, grandioso, maravilhoso, onde a gente conversa, traz informações relevantes de reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais, para poder ativar os recursos que a gente precisa nas nossas regulações, nos nossos campos informacionais, na nossa linha temporal, nesse trabalho incrível que é a mesa quântica coletiva. E hoje, meus amores, mesa de lua nova, né? Começamos o novo ano astrológico, o ano de Marte, vindo de vermelho, na força criativa e criadora, na potência, na frequência dessa energia que eu estou buscando ativar. E se eu fosse vocês, eu buscava também. Porque esse ano, minha amiga, é o ano de empurrar a pessoa. Você vai ou você vai. Você desperta ou você desperta. Você quer escolher isso como? Você quer um chute na bunda ou você quer caminhar e fazer o que tem que ser feito? É mais ou menos assim o ano de Marte, tá? A energia. É essa frequência. E aí, gente, que este fim de semana, meu Deus, eu trabalhei tanto. O ano de Marte começou dia 20, né? Falei para vocês na mesa passada que no dia 20 acabava Mercúrio retrógrado. Finalmente, nossa comunicação está disponível e livre, fluida. E começava o ano novo astrológico porque o Sol entra em Áries e o nosso grande relógio cósmico começa em Áries. Então, ano novo astrológico, se iniciando. Falei sobre isso e o ano começou com muito movimento, com muita intensidade, muitos projetos, muita ação mesmo. E eu gostaria de ter feito essa nossa mesa de lua nova no dia 20, nessa virada, nesse novo Réveillon, né? Nessa nova passagem ali. Mas não tive tempo. Trabalhei muito o final de semana todo, tive muitos eventos, tive muita energia. Não sei como que eu tive tanta energia para fazer tanta coisa em tão pouco tempo, que foram esses últimos 3 dias, porque foi pouco tempo para tanta coisa que aconteceu. Isso também é outro fator interessante. Observem como que o tempo está passando. Gente, o tempo, ele está colapsando a realidade, a gente está rompendo algumas barreiras temporais. E a gente tem na nossa matéria 3D, na nossa realidade, nesse campo, né, uma ideia, uma concepção de ideia sobre o tempo, sobre o que é a passagem do tempo, essa linearidade, esse tempo nessa linha cronológica de começo, meio e fim, linearidade, não consigo falar essa palavra. É uma visão, uma percepção nossa na 3D. Mas o tempo ele é uma espiral. A percepção de outra dimensão, né? Quarta, quinta, sexta dimensão, ele é espiralado o tempo. Então, tem pontos onde o passado, o meio e o fim estão juntos nessa espiral. Estão alinhados, estão próximos demais. Não é o mesmo espaço, a mesma coisa, mas estão tão próximos que é como se fosse acontecendo simultâneo e no mesmo lugar, apesar de não ser. Dá para entender? Então é assim, magicamente, energeticamente, na coerência informacional, né, magística, a gente consegue acessar a história, a informação passada e futura e modificá-la. E isso modifica toda a nossa linha do tempo e modifica toda a nossa realidade atual, todo o nosso presente. E a gente pode fazer isso
o tempo todo. Tem momentos específicos onde isso está mais fácil de fazer, porque são esses pontos de convergência, né? Nessa espiral. Mas isso pode ser feito a todo momento, a qualquer momento, entende? Então, existem muitas meditações, técnicas de respiração para concentrar, para você acessar seu campo informacional e fazer essas modificações. Por que é possível isso, né, gente? Porque a 3D, essa nossa realidade, ela é um campo informacional conduzido pela nossa mente. A mente é o piloto, né, o controle da informação. Então, o universo é mental. E é possível, sim, modificar o programa através da mente. Então, as meditações de ressignificação, a hipnose maravilhosa para essas ressignificações, e a mesa também, porque a mesa atua no campo informacional. E aí que vem, né, a facilidade, a zona de conforto da gente ficar mexendo na vida, nas linhas de realidade através da mesa. É muito conveniente, é muito fácil, né? E a nossa mente não vai acompanhar a história, como é que é? A gente não vai fazer o nosso dever de casa, então a gente não precisa meditar e ressignificar e pensar, porque a mesa está fazendo as modificações pra gente? Nananina, a gente precisa fazer a nossa parte também, tá bom? Eu sempre falo que a mesa, ela faz a parte dela e a gente precisa fazer a nossa parte para que a coisa aconteça em segurança, em totalidade, em completude. Porque se a gente não faz a nossa parte, só a mesa faz a dela, a coisa anda, flui com certeza. Mas não é assim, sabe? Aquela coisa, uau, 100% incrível, para virar um conto, um relato grandioso para um livro. Os contos e os relatos grandiosos que eu venho buscando, criando, fazendo junto com as pessoas que vivenciam a mesa, são sempre das pessoas que fazem a parte delas. São das pessoas que estão dispostas a fazer a parte delas também, tá? Porque a gente está aqui em lapidação. A gente está buscando essa evolução espiritual, física, mental e tudo, né? A gente está no caminho. Quem está no caminho de autoconhecimento, de se rever, de se reconstruir, de desconstruir, reconstruir, enfim, essa lapidação espiritual, emocional, sabe do que eu estou falando. Estou falando com vocês que estão nesse processo, né? Agora, quem não quer despertar, quem não quer fazer sua parte das mudanças significativas que precisam nas dinâmicas da vida, não acessa a transformação na completude, na totalidade. Faz uma mesa, faz um negócio, a vida flui, o negócio anda e tal, mas daqui ali você cai nos seus buracos emocionais e se enrosca toda nos mesmos problemas de sempre, porque você não está disposta. Tá, por que eu trouxe isso, gente? Ai, que puxão de orelha, né, Aline? Credo! É necessário de vez em quando, porque a gente tá aqui, gente, meu Deus, num ponto da realidade que é tão grandioso, é tão incrível, é uma chance única da vida, tá? Parece que a gente veio, nasceu aqui nessa era, nessa época, no dia, no ano exato que a gente nasceu, pra gente viver esse agora aqui de 2026, esse ano 1, ano de Marte, ano de mudanças planetárias tão significativas que acontecem a cada 250 anos e a gente não viveu isso antes. Então, estamos aqui neste momento para isso, para acessar essas realidades que estão por vir, que são tão grandiosas, tá? Para quem acompanha, inclusive, essas teorias conspiratórias aí, que nem são mais tão conspirações assim, que estão se provando realidade cada dia mais, consegue perceber que existe uma programação para as narrativas geopolíticas, para as coisas que estão se construindo, né?
Porque para fazer grandes mudanças e transformações globais em formas de cultura, economia, comunicação, tudo, requer um planejamento para isso, né? A coisa não acontece do nada, por acaso, sem querer mudou tudo. A coisa é construída. Então as narrativas, elas são construídas com um objetivo. E nós estamos vivendo uma grandiosíssima transformação no mundo, na dinâmica de controle global, na nova ordem mundial que está se instaurando aí. Não vou posicionar se isso é bom ou se isso não é bom, se isso é ruim, tá? Porque a polaridade está em tudo. Existem pontos positivos e pontos negativos em tudo. E assim caminha a humanidade 3D, porque a gente está inserida nisso. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Como bruxinhas mágicas que somos, não vamos nos conectar à narrativa da destruição que está por vir. Nós vamos utilizar essa força de destruição, ano de Marte, guerra, transformações, para derrubar tudo mesmo. Para quê? Para a gente usar essa força energética ao favor das nossas próprias desconstruções. Mas você vai se alienar do caos do mundo, não sei o que. Não, a gente não vai se alienar. A gente sabe o que está acontecendo, tá? A gente não vai ficar fingindo que o mundo não está colapsado. A gente só vai utilizar a matéria quântica, a energia destrutiva disso ao favor das nossas criações, ao favor das nossas mentes, dos nossos projetos, das nossas formas e estruturas de estar posicionada na vida, tá bom? Então, meus amores, eu tinha mais coisas para falar para vocês, coisas sobre o céu de hoje, o céu da semana, tanta coisa para trazer. Eu vou primeiramente fazer um teste aqui para ver se esse celular que está com a memória lotada vai conseguir manter a nossa gravação. Só um minuto. Tá gravando, tá certo. O celular tá conseguindo, a memória tá conseguindo. Aí eu vi que eu tava com uma tagzinha aqui também, eu tirei. Que eu não tinha percebido que tava aí. Mas vamos lá. Gente, tem muita coisa para falar para vocês, mas eu vou escolher somente um assunto que é a roda do ano, a ritualização das passagens de tempo, tá? O céu da semana, ele tem muita coisa acontecendo, mas basicamente nós vamos focar em Sol em Áries, Ano Novo Astrológico, e Lua Nova, recomeço. Então, estamos na força aí de novos projetos, de recomeçar tudo que você quiser na sua vida. Você tem força agora para recomeçar. Vamos por partes do que eu queria falar realmente com vocês, que é a roda do ano, tá? Nessa época, em março, né, que a gente tá, do dia 20 ao dia 22 mais ou menos, é quando acontece o equinócio de outono aqui no nosso hemisfério sul. E isso tem um poder energético informacional no campo, tá? Os antigos, os nossos ancestrais, né, as civilizações que tinham calendários, formas de ver o tempo, por orientações astrológicas e climáticas, eles criaram algumas formas de marcações de tempo. Então, os solstícios e equinócios, que são essas passagens de verão, inverno, primavera, outono, eles fazem uma mudança energética no meio, no ambiente, né? E isso atravessa o coletivo, atravessa o inconsciente coletivo e atravessa os nossos corpos físicos. Então, observa que o inverno, ele tem frio, ele tem um clima que atravessa os nossos corpos
E esses corpos, não é só corpo físico, tá? É corpo energético, é barreira de defesa, é energia espiritual, mental. Então, isso influencia em muitas questões do nosso psicológico, a forma como a gente se posiciona na vida, a energia e a disposição que a gente tem para lidar com o mundo, com as nossas questões, né? Com o nosso desenvolvimento. Então, vindo agora para o equinócio de outono, a coisa começa a mudar. Nós estamos saindo do verão e nos aproximando do inverno, né? A gente está saindo de um calor extremo, de uma potência de fogo, de energia, de luz, de vitalidade. E essa luz, essa vitalidade está começando a diminuir para entrar num ponto frio, que vai vir ali com o inverno, né? E isso daqui, ele é como se a gente estivesse já entrando numa descida de uma montanha-russa, de um tobogã, de um fluxo da vida, né? Essa descida, essa descidinha aqui, ela tem adrenalina, ela tem, é aquele momento do uhul, do frio na barriga, sabe? Parece que é o ápice, que é o mais forte, que é o mais quente, que é o mais uhul, mas não é, é um momento de transição. Então essa transição que vem com o outono, ela vem com euforia, ela vem com vento, com vendaval, com força assim que espalha, que leva, que faz, que acontece, sabe? É um movimento. Esse é o arquétipo do movimento, tá? Dessa força do outono que se apresenta. Então a gente precisa se conectar com isso para que a gente entre nesses movimentos, tá? Porque logo ali nós vamos chegar no inverno, e quando a gente chegar no inverno, a gente já vai ter que ter estruturado o caminho, né? Ter feito as nossas reservas energéticas, já ter guardado a nossa comidinha do inverno, para que a gente consiga atravessar o período da estiagem, né, do inverno. E isso, tô falando em nível informacional, tá? Entenda isso como o campo energético que atravessa o nosso ser e a nossa essência, e não literalmente, até porque nem todo lugar o inverno é um inverno, como a gente cria no arquétipozinho do inverno russo, lá, do frio extremo, né? Não é isso. Mas a gente tá nessa transição, é isso que eu quero que vocês entendam. Então nós vamos acessar essa força desse uhul agora, sabe? Dessa adrenalina, desse vendaval, dessa coisa que movimenta pra gente estruturar esse novo caminho. Porque quando chegar essa estiagem, esse momento que vai dar um cansaço, que vai dar uma vontade de se recolher um pouquinho, de não fazer muita coisa, para não gastar energia, que a gente ainda assim já tenha muito caminho andado, muita coisa estruturada e a energia fluindo para que as coisas não fiquem estagnadas, nem nos nossos planos e projetos, nem na nossa fisiologia do nosso ser, e nem, enfim, né, no nosso desenvolvimento espiritual aí. Então, bora lá, que eu já ativei aqui o nosso campo, já estamos seguras, ativas na mesa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa orgonite, o nominho de todo mundo que está participando está aqui. E se você quiser participar também, ter o seu nome ativado aqui, para que toda essa movimentação, organização e harmonização ocorra no seu campo com total facilidade, alegria e glória. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que fica na descrição do vídeo, né? Ou me chama no direct, você dá um jeito de falar comigo aí, porque daí eu te passo as informações, você me passa as suas informações, a gente te ativa no campo. Tem um valor de troca simbólico, muito acessível, tenho certeza que qualquer pessoa que quiser fazer, pode fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos baixar as barreiras, leves batidinhas no centro do peito. Tá me vindo aqui que eu não terminei de concluir a história da roda do ano, né? A roda do ano, só para concluir, tá, gente? Pode respirar aí, dar umas batidinhas no centro do peito,
mentalizando, baixando as barreiras, enquanto eu concluo aqui essa história para vocês. A roda do ano, ela então é uma estrutura de um calendário celta, que foi criado com base nessas passagens de tempo, de solstícios e equinócios, e em outros momentos também, tá? De transformações climáticas que influenciam o campo, e foi estruturado 8 datas ao longo do ano. E essas 8 datas, elas se conectam com essas passagens energéticas que traduzem movimentos internos para a gente e para o planeta, para o clima, né? Para a forma como a gente consegue viver nesse estrutura Gaia, Terra, né? Para a gente se adaptar a essas transformações. Então, essas 8 datas, elas são conhecidas como sabá. São 8 sabás. E não é sabá de sábados, não são 8 sábados do ano, são 8 datas que são 8 sabás, que são dias onde não se trabalha, não se desenvolve nada. São dias onde a gente celebra, agradece, se recolhe, reorganiza as formas e estruturas, né? Se alinha com a energia que está em transformação. Porque, vamos supor, esse sabá agora foi o sabá de Meibum, que é o sabá do equinócio de outono, é o Meibum, dentro dos 8 sabás da roda do ano. Vocês podem procurar isso aí na internet que vocês vão achar. Aí tem a roda do ano do clima, né, que modifica para o hemisfério norte, que é diferente, e a roda do ano do clima que se modifica no hemisfério sul, que é diferente do norte, né? Então, quando é outono aqui, é primavera lá. Quando é verão aqui, é inverno lá. Então, tem essas mudanças, essas modificações, né? As datas não coincidem. Então, observa isso. Roda do ano do hemisfério sul, para você se localizar. Onde que você tá nessas transformações, tá? E aí, essa passagem do Meibum de outono, né? Foi agora. No dia 20 também. Então, olha como esse dia 20 foi transformador. E foi um dia para a gente estar recolhida, agradecendo, se harmonizando nessa frequência energética, né? De tanta coisa acontecendo. E eu gostaria muito de ter feito a mesa no dia 20, mas não consegui, né? Então vamos hoje acessar todas esses alinhamentos que se requer aqui. Baixamos as barreiras, gente, vamos respirar fundo e abrir o espaço para essa informação atravessar todo o nosso campo informacional e ativar tudo que se requer aqui, tá bem? Pessoal, a mesa trouxe as informações antes, né, para que eu ativasse o campo, para que a gente organizasse internamente os campos, áreas da vida básica, sabe? Saúde, vitalidade, nessa energia de fogo de vitalidade, né? Prosperidade, os caminhos de prosperidade, os propósitos, os projetos, os planos, os caminhos relacionais, o amor próprio, essa força criativa, e o espiritual, e o plano espiritual, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver por onde que a gente começa. Plano espiritual, vitalidade, prosperidade. Vamos começar pela prosperidade. Arrasou. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Vou ver o gráfico aqui e nós vamos ativar tudo isso e fazer um fechamento com Tameana. Vai ser lindo Tameana aqui hoje, hein? Vamos lá, fica até o final então pra gente ativar essa Tameana no final. Aqui, ó. Losango solar para prosperidade. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. 12, 24, 48. Ai, gratidão. 48 horas de ativação.
Potencializado, pirita, bruma. Ok, então vamos lá, gente. Nós temos aqui também, ó, um elixir. Deixa eu dar uma balançadinha nele aqui, que ele tem um brilhinho. Será que dá pra ver? Ó, dá pra ver, né? Tem um brilhinho. Isso aqui é a bruma de ouro, o nome. É um elixir energético feito com ervas. É um fitoterápico, né? Um elixir fitoterápico feito com ervas. Uma amiguinha bruxa que faz, maravilhosa, ela faz esse trabalho com elixir, ó. Tem outros aqui que eu sempre uso, ó. Esse aqui é o elixir da magia sedução, com ervas também. Esse aqui é o elixir equilíbrio é tudo, com ervas e cristais eles são feitos, ó. E esse daqui, ele é uma amostrinha, né? Ele é um menorzinho, assim, a bruma de ouro, que foi de um evento que ela realizou e a gente recebeu essa aqui. Então, eu vou utilizar ele aqui como um potencializador de campo. Como ele é frequência vibracional, ele harmoniza o campo, tá? Ele entra a informação no nosso campo. Ai, vamos ver se dá para virar mais aqui para vocês verem, sem estourar a luz lá fora, né? Vamos lá. Ativando a harmonização em todo o nosso campo relacionado à prosperidade em todos os níveis, tempo, espaço, dimensão, a partir do losango solar por 48 horas. Ativando a harmonização em todo o nosso campo relacionado à prosperidade, tudo que isso representa em nossa realidade de vida, em todo tempo, espaço, dimensão. Ativado pelo losango solar por 48 horas, potencializado pelas brumas de ouro. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gente, como é cheiroso. Meu Deus. Ai, que delícia. Tem cheiro de ouro e canela. É bom demais. Gratidão. Algo mais para a prosperidade? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Ai, não é o quadrado mágico, é o mesa dames. Permissão e licença para a entrada da mesa dames no nosso campo. 48. Ativando a harmonização em todo o nosso campo de prosperidade. Tudo que isso representa em nossa realidade, tempo, espaço, dimensão e vida. Ativado pela mesa dames por 48 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Se vocês perceberam, eu faço 5 borrifadas, tá? Algo mais para prosperidade. Vamos pro próximo. Eu faço 5 borrifadas porque o número 5, ele tem uma frequência de movimento, tá? Então, vamos lá. Próximo, espiritualidade, amor, relações, amor próprio. Então, o campo relacional, tá? O foco aqui é amor, é relações, né? São relações. Então, tá. A forma como a gente se relaciona, não só com o outro, com o mundo, mas com a gente, tá? Vamos lá. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Que estão na mesa. Vamos lá.
Kit cromo. Permissão e licença para a entrada do kit cromo na mesa. Vamos só ver a frequência dele. Kit cromo, frequência de luz rosa, rubi, violeta, azul, dourado, branco perolado, rosa, violeta, dourado. Algo mais? Então, a gente vai fazer envio de frequência de luz para o campo de relacionamento, tá? Esse gráfico, ele insere a informação da luz, né? De frequência de luz. Então, imagina, fica receptível, né? Para essa frequência da luz rosa, que é uma frequência que trata a amorosidade, que fala sobre o envolvimento amoroso das relações, o amor incondicional, o amor que é puro, que ama, sabe? Igual o amor que a gente tem nos filhos da gente, nos animais, nas plantas, esse amor assim que a gente não espera nada em troca, que é só simples e puramente amor. E esse é o amor, inclusive, que a gente tem que ter pela gente. A gente precisa ativar no nosso campo, não só das relações, mas a forma como a gente se relaciona. Tá? Um amor puro, verdadeiro, de acolher e de receber tudo que a gente é, a nossa luz e a nossa sombra, com amor e com verdade. E raio violeta, que veio também, né? Que é a transmutação. Então, o raio violeta, ele modifica a estrutura. Se tá negativo, ele eleva para o positivo, tá? Se tiver positivo, é para o negativo? Não, porque ele eleva a frequência, ele transmuta, ele faz uma inversão do valor, assim, da elevação. Então, se tá negativo, vai para o positivo. Se tá positivo, só mantém, tá? O violeta, ele só mantém, ele mantém lá no positivo e transmuta. E o dourado, né? O dourado, ele é a força potente, ele é a manifestação, prosperidade, valores, assim, de movimento, de propósito. Então, vamos utilizar tudo isso, essas informações no nosso campo relacional, tá? Só um minuto. 12, 24, 48. Só para confirmar. Ativando. Harmonização em todo o nosso campo, ser, realidade e vida. A nossa estrutura relacional, por todo tempo, espaço, dimensão, através do kit cromo, com envio de luz rosa, envio de luz violeta, envio de luz dourada. Autorizo e recebo. Aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou, através do kit cromo por 48 horas. Muito bem. Obrigada. Fiquei mole. Fiquei assim, com essa recepção de luz. Vamos lá. Algo mais pro relacional? Mostra. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa. Que estão na mesa. Mesa Dames. 48. Ativando a harmonização do campo ser realidade e vida, do nosso espaço relacional, da nossa estrutura relacional, em todos os nossos corpos, dimensões e realidade. Através da mesa Dames por 48 horas. Aceita esse chamado realizado.
altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Ai, tá me pedindo elixir. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Ativando, 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 ativando. Harmonização em nosso campo relacional. Através da mesa Dames por 48 horas, potencializado com elixir da magia sedução. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Ai, gratidão. Gente, que delícia. Ai, meu Deus, que vício esse cheiro. Olha só isso aqui, ó. Tintura de ervas e rosas, fava de baunilha, óleo essencial de lang-lang e essências de rosas vermelhas. Fitoalquimia para o amor próprio. Eu me amo e eu me encanto. Ai, que coisa mais linda e gostosa. Tá acabando já de tanto que eu uso. Adoro, gente. Muito bom fitoalquimia. Gratidão. Bruxinha. Vamos lá. Algo mais pro campo relacional? Não. Vamos pro próximo. Espiritualidade? Não. Prosperidade relacional. Gente, me fugiu. Qual que era o outro campo? A vitalidade. Isso. Então vamos lá. Vitalidade. Gráficos da mesa. Hexagrama de cristal. Ativação de Tamiana. Hexagrama de cristal. 12, 24, 48. Ok. Então vamos lá. Então, para o nosso campo de vitalidade, de energia física e tudo mais, ativando, 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 ativando a harmonização em todos os nossos corpos, tempo, espaço, dimensão, ser, realidade e vida. Para o campo da vitalidade, saúde, através do hexagrama de cristal por 48 horas, ativando, 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 ativando a harmonização de todo o nosso corpo, campo, realidade, vida, frequência, de vitalidade, saúde, através do hexagrama de cristal. Por 48 horas, aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Somente espiritual agora. Gráficos da mesa. Hospital, hexagrama, baguá. Ok, vamos lá. Peço licença. Deixa eu trazer para cá esse gráfico na mesa. Vai estourar. Dá, né? O baguá, ele tá aqui, tá? Esse aqui é um gráfico. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um gráfico do taoísmo, tá? Ele é uma estrutura matemática de envio de energia para todos os espaços e dimensões, para harmonizar. Ele é utilizado naquele Feng Shui, ou Feng Shui, que faz a harmonização dos espaços da casa para poder ter prosperidade, espiritualidade, mente saudável, relações saudáveis. Então, isso aqui é uma estrutura matemática criada para harmonizar tudo, todos os campos, todas as áreas da vida. E não só isso aqui é tipo uma tradução da ideia, mas é uma ideia muito profunda, muito, 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 muito complexa, que harmoniza campos de realidade assim indefinidos. É muito forte isso. Inclusive isso aqui também é visto e tido no taoísmo como um oráculo. Então, igual o tarô, as cartas do tarô, as cartas de I Ching, que é o nome desse oráculo com o baguá, as cartas de I Ching,
elas direcionam a vida, assim, com previsões absurdas sobre a realidade, sobre os campos, as áreas, os campos da vida, tá? Então a gente vai harmonizar o campo espiritual aqui com o nosso baguá, tá? Da mesa. Vamos lá. Só um minuto, conferi. 48. Ativando a harmonização em todo o nosso campo, ser realidade e vida, nosso campo espiritual, através do baguá por 48 horas, ativando a harmonização em todo o nosso campo, ser realidade e vida, através do baguá por 48 horas. Toda a nossa realidade espiritual, desenvolvimento espiritual, toda a nossa espiritualidade, tudo que isso representa. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Muito bem. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Mesa Damens, losango solar, kit cromo. Muito bem. Deixa eu ver. Kit cromo 48 horas, envio de luz azul, violeta, dourada, prateada, branco perolado, branco. Algo mais? Vamos lá. Azul, violeta, prateada, branca, rosa, verde. Verde. Algo mais? Então, vamos ver se eu lembro, né? Azul, violeta, prateado, branco, verde. Vamos fazer esse envio, então. 48. Vamos lá. Vamos fazer agora o envio de frequência de luz para o nosso campo espiritual, ativando a harmonização em todo o nosso campo espiritual, tudo que isso representa, todo tempo, espaço, dimensão, realidade e vida, harmonizando através do envio de luz pelo kit cromo, com envio de luz azul por 48 horas, envio de luz violeta por 48 horas. Envio de luz prateada por 48 horas. Envio de luz branca por 48 horas. Envio de luz verde por 48 horas. Seja esse chamado realizado e altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse envio de luz é uma frequência muito forte no campo. Gratidão. Bocejar, lacrimejar, molezinha no corpo, gente, isso tudo é desprendimento energético, é movimento de energia fluindo, tá? Eu tô aqui como um canal. Então as energias me atravessam, né, pra fazer isso acontecer. E se vocês ficarem vendo na internet bobagem de gente falando que isso é uma energia negativa, que isso é uma coisa terrível, que está te acontecendo porque você está bocejando, você está com sono, você está lacrimejando, chorando nos ambientes, nos lugares, que a energia é pesada, que você está absorvendo. Nada a ver. Não entra nesses papinhos não de médio de TikTok, porque isso é só para ter engajamento.
tá? Isso é fisiológico, é uma coisa totalmente natural do nosso corpo quando a gente tá lidando com energia. Ah, mas a energia é pesada, negativa. Não, energia é energia, não existe potencial positivo ou negativo. Energia é energia, ele está te atravessando. Pode ser sim que você esteja num ambiente tóxico, pesado, terrível, que estejam acontecendo situações e coisas que criam essa potência da energia e você está liberando, porque essa energia está te atravessando, mas não quer dizer que todas as vezes é isso, não é. É energia, e o corpo está sendo atravessado e liberando, soltando, né? Como se fosse um meio de se regular, uma regulação do corpo, sabe? Tem que liberar para essa energia atravessar, tá bom? E para você não reter também, que se você estiver num lugar tóxico que fica potencializando a energia para o negativo, é melhor você estar bocejando, lacrimejando mesmo do que estar segurando tudo, tá bom? E a energia positiva, a gente está soltando então e liberando isso, porque ela está nos atravessando e a gente está só liberando espaço para isso acontecer, tá bom? Algo mais? Não. Podemos ir para a Tameana? Sim. Nós vamos agora, gente, finalizar a mesa com uma Tameana. E a Tameana que a gente vai fazer hoje é uma técnica diferente daquela que a gente vinha fazendo com as velas, cristais e água. Aquela lá é de limpeza, a Tameana Rama. E hoje é a Tameana Salush Nari, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês os símbolos que são referentes aos níveis energéticos da Tameana, tá? A gente vai avaliar aqui qual símbolo, qual nível a Tameana vai agir aqui. Pronto, eu queria só verificar certinho aqui quais eram os níveis, tá? Mas eu já vi, 1 e o 2 atua no físico, 3, 4, 5 no emocional, 6 e 7 no espiritual. E nós vamos verificar aqui agora qual nível que vai ser, tá? Deixa eu pegar aqui, não vou nem olhar para não gerar interferência. Deixa eu ver qual que vai ser o nível. Esse não. O nível da Tameana. Esse. Nível 4. Nível emocional. Algo mais? Não dá. Nível 2. Nível físico. Algo mais? Nível 3. Também emocional. Algo mais? Não. Então tá, gente. Vamos lá, porque nós vamos frequenciar aqui pro campo a força dos símbolos dos níveis que nós vamos trabalhar, que é 2, 3 e 4, físico e emocional, nesse eixo que vai ser trabalhado, tá? E aqui eu tenho também os símbolos que ativam os chakras, os 7 chakras principais, tá? Que são portas reguladoras do nosso corpo. Agora, deixa eu verificar na mesa se a gente vai ativar em todos os nossos chakras. Todos os nossos chakras? Sim. Algum chakra específico? Todos. Confirmado. Todos os chakras. Pai do céu amado. Vamos lá. Permissão e licença. Para ativação dos chakras na mesa. Deixa eu só organizar aqui, tá, meu povo? Porque eu vou ter que fazer a ativação aqui com vocês. Ah, já tava na ordem certinha. Beleza.
Vamos lá, né? Gente, é o seguinte, tá? Baixando as barreiras agora. Baixando as barreiras. Ó, respira fundo, solta o ar devagar. Para você entrar no estado de permissão. Porque agora eu vou mantrar. Deixa eu tomar mais um cacauzinho aqui. Minha voz tá rouca hoje, gente. Logo hoje para mantrar. Nossa, esse fim de semana eu falei muito. Foram 2 eventos. Muita coisa aconteceu esse fim de semana, meu Deus. Eu usei tanto minha voz que ela tá assim, ó, rouca hoje. Prioridades. A mesa não tem como. A gente tem que fazer. Vamos lá. Permissão, licença, para preparar o campo. Ok. O preparo do campo da Tamiana, ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? 3 cristais apenas, ó. Fazendo um triângulo, uma triangulação no nosso corpo, mantendo os 7 chakras dentro dessa triangulação. Se fosse, por exemplo, ativar só o chakra cardíaco, aí ia ter que colocar essa base aqui em cima, assim, ó, para pegar aqui, ó, do chakra cardíaco dentro da triangulação, tá vendo? Mas como nós vamos ativar todos os nossos chakras, pode deixar aqui para baixo, para fazer essa triangulação no corpo todo, no espaço informacional do corpo todo, né? Aí aqui, ó, aqui em cima ficam a ativação do campo físico emocional, do eixo que vai ser trabalhado, né? Nas laterais aqui, só para me guiar os chakras, os níveis dos chakras. Vamos lá, gente. Respirou, né? Baixou as barreiras. Estamos todos receptíveis à frequência tamiana. Solicito agora a ativação de toda a frequência tamiana que se requer aqui neste trabalho para harmonização e organização de todo o nosso campo e eixo físico emocional. De antemão agradeço toda a equipe e egrégora tamiana que atuam aqui com a equipe egrégora dessa mesa quântica radiônica, em harmonia com toda a nossa equipe, espiritualidade pessoal. Vamos lá. Sate, 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 Some, 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 Ane, Ane, Tsome, 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 Bae, 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 Tsome, Tsome, Tsome. Ativando todo o nosso campo físico emocional. Nível 2, 3 e 4. Criando harmonização para o primeiro chakra. Sada, Sada,
Tsome, Tsome, Tsome. Criando campo de harmonização para o segundo chakra. Nam Te Namate, Nam Te Namate, Nam Te Namate, Tsome, Tsome, Tsome. Criando base de harmonização para o terceiro chakra. Koma Ta Ea, Koma Ta Ea, Tsome, Tsome, Tsome. Criando campo de harmonização para o quarto chakra. Soma Adasesa, Soma Adasesa, Soma Adasesa, Tsome, Tsome, Tsome. Chakra cardíaco, gente. Quarto chakra. Meu Deus do céu, como expande o chakra. Quinto chakra. Criando harmonização para o quinto chakra. Soma, 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 Some, Some, Some. Criando campo de harmonização para o sexto chakra. Nirmate, 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 Tsome, Tsome, Tsome. Criando campo de harmonização para o sétimo chakra, coroa. Omar Tahi, Omar Tahi, Omar Tahi. Some, Some, Some. Gratidão. Aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Algo mais? Podemos encerrar essa mesa? Com muita gratidão. Na força e na frequência da nossa prosperidade, da nossa força, poder, vitalidade, espiritualidade, amor próprio, tudo alinhado, tudo caminhando junto, num fluxo livre, leve e suave em todas as direções da nossa realidade. Que possamos estruturar
caminhar e abraçar com propósito todos os nossos projetos neste ano Planta da Semente, de tudo que há de mais grandioso e alinhado com as possibilidades incríveis que estão disponíveis para nós nessa realidade, alinhando a nossa linha temporal com essas realidades incríveis. A cada mesa quântica coletiva vivenciada aqui ao longo desse ano de 2026. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui, ó, de presente para você, uma pirita, para você frequenciar esse poder. É isso, gente. Até a próxima mesa.